Bom, pessoal, então continuando agora, nós estaremos fazendo a funcionalidade do botão cadastrar cliente. Então, nós preencheremos aqui o formulário com o código, o nome e o tipo do cliente, e ao clicar no botão, no evento do botão cadastrar cliente, nós jogaremos esse novo cliente para a nossa tabela, perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui nós já colocamos, né, os nomes nas variáveis dos componentes, e agora vamos criar o evento do botão. Então, aqui no cadastrar cliente, botão direito nele, Events, Action e Action Performed, que é o evento aí de clique nesse botão. Beleza? Aqui dentro, quais são os passos que nós precisamos fazer? Então, primeiro passo, recuperar. Então, recupera as informações do formulário. Então, vamos recuperar as informações do formulário, ok? Beleza, então aqui, uma variável do tipo inteiro, código do cliente, e essa variável vai receber o quê? O que vem do formulário, ou seja, aqui desse text field do código do cliente. Beleza, como o text field devolve um valor do tipo string para nós, então nós precisamos converter esse valor para inteiro, ok? Então nós utilizamos a classe integer e aí chamamos o método .parseInt. ParseInt. Então percebam que vai uma string aqui dentro do parseInt para fazer a conversão. Beleza. E aqui nessa string, a gente pega o valor que está dentro ali do text field, beleza? Então a gente dá um dis.tf código do cliente.getText, beleza? Então aqui ele recupera o texto do text field e o integer.parseInt faz a conversão desse valor string que foi capturado, beleza? Continuando, agora nós teremos um string, nome do cliente, que irá receber o dis.tf nome do cliente.getText. Beleza, capturamos aqui o nome. E agora nós teremos o tipo do cliente, que é o valor do combo box, né? Então, criamos uma variável do tipo string, tipo cliente, vai receber o dis.cb, tipo cliente, e aí, vocês lembram como é que a gente faz para recuperar o valor do combo box? Então, aqui a gente utiliza o .getSelectedItem.toString. Então, aqui a gente captura o valor do item selecionado no combo box. Beleza, e agora, como que nós fazemos para jogar dentro da tabela? Então, o primeiro passo é o seguinte, pessoal, nós precisamos recuperar a referência aí dessa nossa tabela para realizar a inserção dos valores. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, recupera a referência. Opa, escrevi errado. Aqui, recupera a referência da tabela para realizar a inserção. Ok. Então, pessoal, a gente vai trabalhar com uma referência aqui de um cara chamado default table model. Então, ele está aqui, ó, javax.swing.table. Então, a gente vai trabalhar com um cara desse aqui. Então, o nome dele, vamos colocar DTM, o nome da variável, default table model. Beleza. E aí, a gente captura o nosso componente da tabela, ok? Então, a gente dá um dis.tblclientes.getModel, ou seja, a gente pega o table model da nossa tabela. Então, ó, notem que ele devolve um table model para quem está chamando, ok? Beleza. Porém, o que acontece aqui? Aqui ele ainda vai dar um problema, porque ele vai falar que os tipos são incompatíveis. Então, ele fala que o tipo table model que está sendo retornado não é compatível com o tipo default table model. E aí, para nós resolvermos esse problema, nós teremos que realizar uma conversão, um cast, tá? Então, aqui a gente vai converter um cara do tipo table model para um default table model. Então, percebam aqui que o erro foi resolvido, ok? Então, a partir desse momento, nós temos a nossa tabela aqui na variável DTM, beleza? Depois disso, pessoal, nós teremos que adicionar uma linha a essa tabela, tá bom? Então, aqui, ó, dtm.add
add row. Então, percebam aqui nesse método add row que ele recebe como parâmetro uma linha que é um array de object. Então, nós vamos ter que criar um array do tipo object, que serão os dados da linha. Bacana? Então, antes de nós adicionarmos essa linha, vamos criar aí esse array do tipo object. Então, aqui a gente cria um cara do tipo object, coloca aqui as chaves, porque é um array, tá? E aqui colocamos o nome dados, são os dados da linha, tá? E esses dados nós iremos inicializar com os valores que nós capturamos do formulário, bacana? Então aqui nós colocaremos o código do cliente, vírgula, o nome do cliente, vírgula, e o tipo do cliente, bacana? Ponto e vírgula aqui no fim. Então agora nós temos um array do tipo object, que nós demos o nome de dados, tá bom? E aí, quando nós formos adicionar uma linha dentro da nossa tabela, ele pede um cara do tipo object, um array do tipo object, e aí nós temos esse array criado que se chama dados. Bacana? Então, continuando aqui, agora a gente chama o nosso aqui o nosso dtm.addRow, e aí nós passamos, que é de row, passamos o nosso vetor de object, ok? Então, notem aqui que o vetor dados está sendo passado. Beleza, então aqui vou dar um Ctrl S, vamos rodar a nossa aplicação, beleza? Rodou aqui. Então aqui eu vou colocar o código 1, o nome do cliente é o Caio e o tipo desse cliente é Premium. Cadastrar o cliente, bacana, funcionou aqui, código 1, nome Caio e tipo Premium. Porém, ainda os dados ficaram aqui no nosso formulário, né? Então, a gente pode melhorar isso aqui. Então, no momento que nós cadastrarmos o cliente, ele é jogado para a nossa tabela e o formulário, ele é limpo, né? Os campos são limpos. Então, vamos limpar os campos após realizar o cadastro. Então, aqui dentro do botão do evento de clique, né, do botão de cadastrar, nós podemos chamar um método que é o limpar formulário, né? Dis.limpar formulário. Então, vamos criar esse método, tá bom? Então, a gente chama ele aqui dentro. Então, notem que ele dá problema, porque nós não criamos ainda. Então, vamos subir aqui em cima. Subir aqui em cima é boa, né? Bom, vamos subir aqui e depois do nosso construtor, nós vamos dar um espacinho e vamos criar esse método aqui, que ele será private, privado, porque ele só será utilizado dentro aqui dessa classe, tá? Então aqui, private, void, porque não terá nenhum retorno, limpar formulário, beleza. E aqui no limpar formulário, nós teremos que capturar os campos lá do formulário e limpar aqueles campos. Então, tf código do cliente, então aqui diz .tf código do cliente, .setText, e nós colocamos uma string vazia. Diz.tf nome do cliente, .setText, e passamos vazio também. E no combo box, nós fazemos de uma forma diferente. Então, diz.cb tipo cliente, e aí nós damos o .setSelectedIndex, aqui, set selectedIndex, e aqui nós temos que colocar o número do índice do nosso combo box, ou seja, o índice 0 é o tipo de cliente comum, o índice 1 é o tipo de cliente VIP e o índice 2 é o tipo de cliente Premium, beleza? Então aqui a gente deixa setado como 0, porque a gente vai querer deixar o tipo de cliente comum, né, como padrão. Beleza, ok, salvei aqui. Deixa eu fechar a janela, vamos rodar a aplicação de novo. Botão aqui para rodar, beleza, rodou aqui. Vamos cadastrar aqui o João. Opa, aqui o código, né? Aqui é o código 1. O nome do cliente é o João. E aqui o tipo do cliente é VIP, tá? Cadastrar o cliente. Então, notem que o João foi cadastrado, o nosso formulário foi limpo e o tipo do cliente voltou para comum. Beleza, pessoal? Então, deu tudo certo aqui e a gente continua na próxima aula com o botão de excluir o cliente. Valeu, pessoal. Até mais.